Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, está começando aqui mais um Ponto de Vista, você sempre conosco aqui pela Santa Cecília TV, sempre ao vivo, 1h30 da tarde, né? Este horário do almoço, tradição da discussão política, os assuntos importantes aqui para a cidade, claro, os temas do dia a dia aqui da região metropolitana e os assuntos de interesse nacional também, né? Cada dia uma novidade, cada dia uma crise nova, né? Que a gente vai apagando o incêndio que nos afeta a todos, né, na sociedade brasileira, lamentavelmente, essa crise toda que parece não acabar nunca, política, econômica, enfim, não é só se discute o judiciário, só se debate a criminalidade, a decisão do STF, a pauta, né, do Supremo, essa coisa toda, e os assuntos mais importantes para o país, o dia a dia de todos nós, parece que estão jogados aí, esquecidos, relegados a um plano secundário. Reprise do Ponto de Vista, você acompanha sempre com a gente também a partir das 8 da noite, sempre aqui na Santa Cecília TV. Né? Uma série de assuntos importantes, uma pauta que deixa todos preocupados com relação à reforma trabalhista. Né? Havia uma medida provisória, ainda há medida provisória, editada pelo governo, mas que caduca na próxima segunda-feira e que aliviava, né, de alguma forma, alguns itens, alguns pontos aí da reforma que são considerados até inconstitucionais. Vamos discutir bastante isso, vamos falar de outros temas importantes. Doutora Thelma Rodrigues, advogada especialista na área trabalhista, mais uma vez participa conosco aqui do Ponto de Vista. Prazer revê-la. Tudo bem, então? Prazer é tudo meu, muito boa tarde. E hoje, em especial, o doutorão sempre abre comigo o programa, mas hoje nós temos aqui ilustres convidados e para mim é uma honra hoje aqui compor essa mesa e também falar sobre a nossa medida provisória, que segunda-feira, até então não foi aprovado mais nada, não foi discutido mais nada, mas hoje nós temos aqui uma banca bem experiente e nós temos até o doutor Arnaldo hoje, que também vai esclarecer muita coisa, né? Com imenso prazer até. Inclusive, eu ia dizer que eu assistia o jornal que ele fazia, acho que uns 25, 30 anos atrás, né? Verdade. E hoje eu estou aqui com ele na banca, é uma honra, é um prazer. Doutora Aloys, não precisa nem, sem comentários, né? O Jorge Firmino voltando aqui conosco para falar sobre a MP também. Doutora, eu te agradeço imensamente pela oportunidade e vamos discutir esses assuntos aqui. Muito bem, obrigado a Thelma mais uma vez por estar com a gente, né? A deputada Adalto Faria de Sá também nos dá o prazer de estar com a gente aqui no Ponto de Vista nesta edição de sexta-feira. Prazer revê-lo, deputado, e satisfação em tê-lo aqui para debater esses temas todos que são importantes para o avanço aí do país, né? A gente precisa sair dessa situação de uma vez por todas, né? Tudo bem? Tudo bem, doutor. É um prazer estar aqui com vocês de novo, tratando de Cecília. Quando a Lois me convidou, eu falei, vou com muito prazer, porque para mim, como lembra a Thelma, que há muito tempo na bancada da Record, a gente sempre lutou em defesa do interesse do trabalhador, da nossa previdência social, e Santos, sem dúvida não, Baixada Santista, é o berço do direito do trabalhador, uma luta importante. Santos passou muitas dificuldades por causa disso, e a gente continua lutando. E está aqui com vocês, discutindo essa reforma trabalhista, cuja medida provisória termina o prazo dela na segunda-feira e não vai ser votada, nós sabemos que fica capenga aquela reforma meia-sola que foi feita, mas que prejudica muito o trabalhador no momento de desemprego muito grave no nosso país. E também falar sobre a reforma da Previdência, que, como diz o Aloys, uma briga muito grande, a gente conseguiu vencer essa guerra, o governo, a grande mídia, o mercado financeiro, todo mundo jogando na aprovação, e aquilo que a gente vê, praga de aposentado pega, praga neles. O Arnaldo Faria de Sá sempre foi um dos defensores, né, dos aposentados, né, aquelas pessoas que lutaram e trabalharam a vida inteira, e tem que ter aí uma reta final de vida saudável, alegre, né, tranquila, e ele sempre atuou ao lado desse pessoal todo aí, sem dúvida nenhuma, um trabalho importante. Lá na ponta também ao lado do deputado Francisco Aloys, jornalista, e que está sempre focado e antenado, especialmente nessa questão previdenciária. Tudo bem?
Aloysio, prazer recebê-lo. Tudo bem? Boa tarde, doutorão. Boa tarde, Thelma, Jorge. E ao nosso deputado federal aí, Arnaldo Faria de Sá, sempre na luta nessas questões de previdência, questão trabalhista. E é um prazer, né, que hoje nós podemos debater principalmente sobre essa MP que está caducando na próxima segunda-feira. E ao telespectador, boa tarde e boa noite, né, para quem vai ver na reprise à noite. Muito bem. E lá na ponta, hoje excepcionalmente, está aqui o nosso Jorge, para mim é Jorge Caetano, né? A Thelma chamou de Jorge Firmino, ele que pode se definir aí, o Jorge ainda agora secretário-geral do Sindicato dos Gráficos, ele foi presidente, né, até pouco tempo e continua atuante aí, antenado com as coisas que dizem respeito diretamente à vida do trabalhador. Prazer recebê-lo também, tudo bem, né, Jorge? Tudo bem, Boturão, mais uma vez obrigado aí pelo espaço, a oportunidade. E gostaria de cumprimentar aqui a mesa a doutora Thelma, o Chicão, né, e o deputado Arnaldo Faria de Sá. Aproveitar essa oportunidade, deputado, para lhe dar os parabéns. E, embora não seja um deputado aqui da nossa região, mas temos que ressaltar isso, nós temos que fazer propaganda de quem trabalha em prol do trabalhador, não só meter o pau naqueles que trabalham contra nós, mas nós temos que ressaltar o trabalho. Apela Baixada Pública que votei com o trabalhador. Isso, é verdade, é o que eu ia dizer, eu ia concluir nisso daí. O deputado é o único deputado que sempre votou a favor do trabalhador. Foi contra a terceirização geral e restrita, foi contra a reforma trabalhista e está trabalhando para votar contra também a reforma da Previdência. Então, deputado, mais uma vez, em nome dos trabalhadores gráficos aqui da Baixada, eu quero agradecer o seu apoio que o senhor dá aí para os trabalhadores em geral. Um intervalo rápido aqui, a gente volta na sequência do ponto de vista. Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Nesta sexta, 8 da noite, no estádio Eurico Mursa. Semifinal emocionante, Portuguesa Santista e Barretos. A Briosa vai mostrar toda a sua garra na busca pela vaga na final do Campeonato Paulista 2018. Vamos lotar o Eurico Mursa e torcer pela Portuguesa Santista. Jogo com transmissão pela Santa Cecília TV, ao vivo e com exclusividade. Apoio Universidade Santa Cecília. Marquim, servindo melhor, prolongamos uma tradição. Mita Alimentos, leve momentos deliciosos para sua casa. Em Jetepa, mais de 40 anos de tradição. E Pepino Esportes. A Unisanta oferece 4 cursos de mestrados inéditos, recomendados pela CAPES e com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia, Engenharia Mecânica, Direito da Saúde e Auditoria Ambiental. Aproveite descontos especiais e financie 50% do valor das mensalidades. Inscrições e informações www.unisanta.br/mestrado. Universidade Santa Cecília, primeira da Baixada em ranking mundial de pesquisas científicas. Muito bem, voltamos. Sequência aqui do nosso ponto de vista, né? Depois da apresentação aqui da mesa seleta desta sexta-feira, o tema é a reforma trabalhista, né? Deu pano para manga, deu muita crítica, né? Muita reclamação por parte dos trabalhadores, dos advogados trabalhistas de maneira geral, mas foi uma coisa assim meio rolo compressor no Congresso Nacional. Depois o Arnaldo Faria de Sá pode comprovar ou desmentir o que eu estou falando, mas foi, na verdade, né, um rolo compressor, foi goela abaixo de todo mundo, essa reforma definida e aprovada pelo governo Temer. Mas havia uma medida provisória, não é, o Thelma Rodrigues, que minimizava aí alguns pontos, mais especificamente aí o problema das grávidas,
essa questão das lactantes, as grávidas, e essa medida provisória editada pelo governo, ela termina, se encerra, finda, caduca na próxima segunda-feira. E agora? E agora nós ficaremos totalmente desprotegidos, né? Porque o que mais me preocupa, deputado, nessa questão seria a das lactantes, né? De ter que estar em local insalubre, e também a questão do contrato intermitente na dispensa, da questão da multa que o empregado teria que pagar. Então, eu acho que de todos os pontos que realmente estava muito difícil para o trabalhador, eu acho que esses dois, inclusive das lactantes e dessa multa imposta aí para o trabalhador, realmente ficou muito ruim. E o que vai acontecer? Eu vejo que já não há mais tempo para se fazer mais nada, e que a lei ela vai passar a vigorar da forma em que ela foi redigida, prejudicando muitos trabalhadores. E também, aproveitando a sua presença aqui, o que a gente tem sempre dito desde novembro, né, quando ela já começou a vigorar, que seria a questão das custas processuais para o trabalhador, porque é a minha área, o que eu faço hoje, né, advocacia trabalhista há pouquinho tempo, aí uns 25 anos, e o que acontece nessa questão das custas processuais que ficou para o trabalhador, da questão da sucumbência. Então, tudo isso é o que a gente tem colocado aqui. Restringiu muito o acesso do trabalhor na justiça, né, deputado? E com muita tristeza a gente tem narrado o que vem acontecendo, e agora, segunda-feira, mais um golpe aí mortal para os trabalhadores, né, com a prescrição, da medida provisória a partir de segunda-feira. Perda de validade. Perda de validade. Né? Posso falar, Gustavo? O Congresso, a Câmara não votou. Por quê, Arnaldo Faria de Sá? Não votou porque o Rodrigo Maia não quer que vote, essa é a verdade. Ele está ali numa briga muito grande com o governo. Ele entendia que poderia ser votada a reforma da Previdência. Ele era o representante do mercado financeiro dentro do Congresso Nacional. Então, tem uma tríade aí, era mercado financeiro, governo e a grande mídia. Então, está todo mundo acertado que ia votar a Previdência, ia votar dia 28 de fevereiro. Já até anunciado a data da votação, entendeu? Iam votar, iam acertar. O anotador de resultado do governo chama Beto Mansur, que é o deputado aqui de Santos, né? Ex-prefeito. Então, na verdade, eles tinham certeza de que iam votar, logicamente saíram correndo, porque perceberam que iam perder, e o governo inventou uma tal de intervenção no Rio de Janeiro. Intervenção para nada, porque até agora está mais de mês, não aconteceu nada. Continua a mesma balbúrdia de segurança do Rio de Janeiro. Mas inventaram a intervenção para poder justificar para o mercado que não tinha votado a reforma da Previdência, que na verdade iam quebrar a cara. E aí deu... O Beto, sentado aqui onde você está hoje, acabou reconhecendo que o governo ia perder a votação. Agora ele reconhece, né? Mas tinha negócio, tem 300 e tantos votos, falta mais não sei o quê, tem mais não sei o que lá e tal. Cantou de galo o tempo inteiro e saiu aí que nem a galinha de asa quebrada. Então, na verdade, é o seguinte, o governo não tinha, mas mesmo assim o Rodrigo queria que fosse votado para ele poder resgatar a fatura que ele tinha com o mercado financeiro. E eu tive a satisfação no dia 28 de fevereiro, com ele na presidência, que, presidente, está errada essa pauta, está faltando a votação da reforma da Previdência. Por que eu queria que fosse votada a reforma? Porque eu sabia que eles iam perder. E aí matava de vez nessa palhaçada. Porque ela está viva, ela não está morta, ela está viva. E a qualquer momento, como perguntou a Lois antes do programa, ela pode voltar. Então eu queria ter votado para enterrar de... Meu amigo, esses caras fazem o diabo. No próximo ano, com o novo governo? Nada. Não, você acha que não? Eles têm a seguinte possibilidade, é absurda, mas caminha comigo. Pós-eleição, pegar os caras que não foram eleitos, que não tem mais compromisso nenhum, falar para os caras, vem cá, vamos botar essa reforminha, você vai receber isso, aquilo para acertar o resto da sua campanha que você não pagou e tal. Se eles tiverem um númerozinho suficiente, eles voltam. Mas não vão ter, não. Porque, como eu digo, sempre digo pro Chico, toda vez que eu dou entrevista sobre praga de aposentado, pega praga neles. E aí, Thelma, agora o trabalhador fica
mais desesperançado do que estava, é isso? Não? Com relação a essa, com a essa relação, reforma, essa como situação já toda o nova aí? está esclarecendo, doutor Arnaldo, infelizmente acabou, né? Segunda-feira acabou. Acabou o prazo. Acabou o prazo. O governo pode reeditar. Ele pode reeditar porque essa MP, Thelma, é do ano passado. 2017. Então, outro ano o governo pode reeditar. Mas a situação é muito crítica. E essa questão que você falou da lactante e do contrato intermitente é uma lástima. Tem que resolver imediatamente. Contrato intermitente, o patrão pode contratar você por 2 horas daqui a pouco, mais 3 horas mais tarde, mais 1 hora no fim do dia, e você é obrigado a estar à disposição. Acorda. Voltou a época da escravidão nesse país. Um negócio sem sentido, sem lógica, não. Antigamente você supõe que você podia terceirizar limpeza e segurança. Agora você pode terceirizar tudo. O cidadão está empregado, o patrão pode demiti-lo e recontratá-lo logo em seguida. Salário menor. Com intermitente. salário menor. Isso que é assim como disse o deputado. Inclusive, o que a gente sempre tem dito aqui, que para efeito de recolhimento previdenciário, ele não vai aposentar, porque ele vai ter que pagar se ficar abaixo. Mas na proposta de reforma do governo, não ia ter aposentadoria, não. Isso é verdade. O cara, para poder ter direito à aposentadoria, ele ia ter que ter 65 anos de idade e mais de 35 anos de contribuição, 43 anos de contribuição, para poder ter direito a uma aposentadoria na média. Porque hoje você recebe 70% do valor do seu benefício e mais 1% por cada ano trabalhado. 70 com 30 chega a dar 100. Na proposta futura desse maldito governo que está capengando por aí, começava com 51. 51 mais 30 ia dar 81. Olha a coisa. E eles nunca disseram isso. E vendiam uma propaganda enganosa, mentirosa. 81 anos? Resolver tudo, não sei o quê, percentual de pagamento. Então, na verdade, eles têm. A propaganda da última semana antes de eles jogarem a toalha era sobrecapa de Veja, de Isto É, de Época, falando da reforma da Previdência. Os caras são tão burros que uma capa tem um lado, tem o verso da primeira página, tem a folha do fundo e o verso da. Só a primeira folha. O resto era tudo branco. Estão acelerados para provar qualquer coisa e aconteceu o que aconteceu. E quem bancou tudo isso? Nós. Isso que eu queria. Essa pressão da mídia não foi de graça. Ninguém vende espaço, ninguém dá espaço gratuito. No dia que o governo já tinha decretado a intervenção no Rio de Janeiro, e que, portanto, justificava a não continuação da votação, a Bíblia Lentão vai para a televisão. Não, o governo pode suspender a intervenção para votar a reforma da Previdência. Aqui, ó. Mas podia? Podia pôr. Não, desculpa, podia não. Porcaria nenhuma, não podia. É isso aí, obrigado. Mas não podia suspender. Acho que não podia, pô. Mas a intervenção é fajuta, não existe. Eu também acho. Para intervenção, tinha que gastar o governador afastar tudo. Não, é uma intervenção. A intervenção meia-sola não existe. Joga ao ridículo o exército brasileiro, né? Verdade. Eles estão tomando um olé do crime organizado, uma coisa. Diga, Chicão, pois não. Bem, eu estou aqui mais para ouvir hoje, né? Porque hoje a gente vai vou perguntar também. Representante legítimo que está lá dentro. Muitas vezes eu tiro o Arnaldo do plenário, né? Quando estou em Brasília, para algumas questões de medir a pressão, né? Para saber como é que está a questão, ele passa alguns dados. E naquelas comissões era uma loucura, era um tal de deputado fugir da gente, porque a pequena imprensa é aquela que fica no calcanhar, né? Tem entrevista coletiva, tu vai e faz uma pergunta que para eles é atravessada, eles ficam numa situação difícil, sendo ao vivo. Então eles sempre fogem. Em relação à MP, aí que está caducando, houve primeiro uma briga lá atrás, já porque o presidente, o ministro do presidente do Congresso, não aceitou o relator, depois o Arnaldo pode até confirmar isso aí. E ficou até hoje sem o relator. Quer dizer, um descaso, porque isso daí ainda vai amenizar alguma coisa para o trabalhador. São 17 artigos, né, que estariam sendo votados nisso aí. Agora o que acontece? Não votou, não vai votar, melhor dizendo, caduca na segunda, vai causar uma imensa insegurança jurídica na relação capital-trabalho, na relação trabalhista. Estive no TST recentemente, lá eles estão debatendo para ver se mudam a jurisprudência, mas também vai se arrastar, acredito eu, por uns 5 anos, que a coisa está muito devagar. Agora, a gente acompanhava já há bastante tempo as participações da Thelma aqui, né, sempre sobre esse tema importante, sobre essa reforma, enfim, havia a possibilidade de se amenizar alguns pontos com a medida provisória, pelo jeito não tem saída mais, né? E os juízes trabalhistas, né, como é que eles estão reagindo nas ações que estão
pendentes lá, Thelma, de maneira geral? Ou cada um, cada cabeça uma sentença, enfim? Diante de tantas inconstitucionalidades, né, da própria lei, alguns estão aplicando, outros não. Mas o que me preocupa mesmo, que tem acontecido... Mas não pode esquecer de uma coisa. Essa reforma trabalhista foi feita em legislação ordinária. Aliás, bem ordinária. Então, maioria simples, não precisava de muito voto, o governo se articulou lá, conseguiu aprovar. Quando o Senado queria mudar alguma coisa que obrigaria a voltar para a Câmara, que saiu o acordo da medida provisória para que ali você consolidasse a situação. E aí o governo ainda estava conseguindo sobreviver, ainda tinha fôlego, entendeu? Ele aprovou essa reforma trabalhista, criando clima para aprovar a reforma da Previdência. Aí deu a desandada geral. Diga, Thelma. É tão bom ouvir, né, o doutor falando, que a gente aqui aprendendo. Mas, assim, o meu ponto de vista é esse. Hoje, na Justiça do Trabalho, o número de reclamações trabalhistas caíram vertiginosamente. Hoje em dia, o advogado está com a faca no pescoço. O doutor Arnaldo, por quê? Porque ele tem que liquidar. A parte processual foi totalmente mudada. Ele tem que liquidar, bom, enfim. Mas, hoje... O grande capital queria isso mesmo, né? Queriam isso mesmo. Foi uma pena, eu já disse isso aqui 1 milhão de vezes. Você devia propor uma reforma para você amenizar o custo, né, dos pequenos e dos médios empreendedores, né? Mas não para você favorecer o grande capital, as grandes empresas, enfim, né, que vão lá e fazem o lobby no Congresso. E torpedear, os sindicatos dos trabalhadores. Isso é uma coisa que ninguém está discutindo, aí acaba com o sindicato dos trabalhadores. É uma coisa absurda. Quer dizer, o trabalhador, quando tinha alguma força, tinha o sindicato para defender. Agora, sem força, ele vai perder o seu sindicato para defender, porque o jogo todo é acabar com o sindicato, a representação dos trabalhadores. Absurdo isso aí. Falou no sindicato, James. A maior parte da reforma, é importante a presença do deputado aqui na região, porque até agora poucos eram aqui para falar o outro lado da reforma, o outro lado da política. É bom para o trabalhador, deputado, estar assistindo esse programa para estar tomando ciência do que o sindicato sempre vem defendendo desde que foi anunciado. Nós estamos preocupados desde aquele projeto Ponte para o Futuro. Ali nasceu a questão da reforma trabalhista. Quando a gente vê hoje, na maioria dos artigos que foram aprovados, que joga para a individualidade, o trabalhador perdeu toda a sua força. Para você ter uma ideia, hoje o banco de hora antigamente tinha que passar pelo sindicato. Hoje o banco de hora ele pode ser individual. Nós temos uma empresa gráfica... Essa ponte para o futuro virou uma pinguela. A pinguela para o inferno. Pinguela para o inferno, né? Não é para o futuro. Tem uma empresa gráfica aqui do Guarujá que ela fez o contrato de banco de hora semana passada individual e fazendo os trabalhadores assinar. Aí aquilo que eu sempre disse aqui em outros programas. Qual é o poder de fogo que o trabalhador tem para ele discutir diretamente com o patrão? Que deu o respaldo do sindicato para defender ele, entendeu? Isso. E essa desestruturação toda da malha sindical é extremamente importante. Porque você vê, por exemplo, voltando aqui para a nossa querida Baixada Santista, Santos é uma cidade histórica nessa luta do trabalhador, por isso teve intervenção. Uma das poucas cidades do estado de São Paulo que não tinha eleição para prefeito. O prefeito aqui era indicado por causa disso, que eles queriam matar o sindicato naquela época, em 64. E agora estão fazendo isso no Brasil todo. E eu estou vendo aqui o Vilmar da Guarda Portuária, que esse pessoal luta para a defesa do interesse do trabalhador, é brincadeira. E está sempre tomando porrada, Você vê, eles foram no custeio do sindicato, que é o imposto sindical. Muitos trabalhadores comemoraram o fim do imposto sindical, mas não tiveram a consciência, a percepção de que é o fim do sindicato, é o fim da representatividade deles. É o fim da representação do sindicato. Nós temos problemas sérios hoje com relação... Muitos sindicatos vão deixar de prestar algum tipo de atendimento. Quase todos vão deixar de ter, talvez, estrutura até para fazer a luta. Sem contar as homologações que acabou, as homologações no sindicato com assistência, que isso era muito importante também. O sindicato alentava. Nós temos um caso específico aqui da nossa região,
o grupo A Tribuna, o jornal A Tribuna, está demitindo muitos empregados. E as homologações foram feitas sem a participação do sindicato. Chamei os trabalhadores do sindicato para levar os termos rescisórios e nós constatamos falta de pagamento. Certo? Foi constatado coisas que estão na convenção coletiva que a empresa não cumpre na hora, às vezes por desconhecimento, às vezes por falta de... E o trabalhador também se sente mais tranquilo, ele se sente melhor assistido a uma homologação feita no sindicato. Mas esses trabalhadores, aqui tá uma curiosidade, esses trabalhadores que estão há 25, 30 anos num determinado grupo, e aí, seja lá qual motivo for, eles são demitidos. Que legislação vai ser seguida nesse Não, se for agora, atual. Mas o cara trabalhou 30 anos. O pior disso o fundo de garantia dele vai para onde? E aí o pior, doutor Arnaldo, o acordo extrajudicial, que às vezes a empresa vai lá, faz, coloca outro, acerta e vai para a Justiça do Trabalho fazer, que era o que nós sempre combatíamos antes, que a gente chamava aqui de casadinhas e tal. A falsa reclamação, né? Exatamente. Então, essa legislação está em vigor desde novembro. 11 de novembro, 11 de novembro. 11 de novembro. Então, 11 de novembro. Mas até lá o cidadão tinha lá o seu fundo de garantia, era protegido pela CLT, essa coisa toda. Ele foi ser demitido em abril. Então, ele vai ser demitido sob a legislação da nova lei. Mas e o fundo de garantia, tudo isso que ele tinha antes, foi para onde? Agora, eu não vai perder a oportunidade de falar com os sindicatos, que aqui na Baixada tem muito a ver. Hoje você pega as grandes representações sindicais aqui na Praia Grande, a rua dos sindicatos, entendeu? Tem as colônias de férias, aquilo é do velho sindicalismo, que o novo não faz mais isso, entendeu? E também não vai mais poder fazer. Então, na verdade, você tem a grande luta, por exemplo, das centrais que iriam tomar representatividade. Qual é, aqui na Praia Grande, qual é a rua que tem algum centro de convivência, alguma colônia de alguma central do Brasil? Não conheço nenhuma. É tudo colônia de sindicato antigo, de federação e confederação, que as centrais tentaram desmontar. Nós temos que dizer isso também. Tem gente de dentro do nosso meio também que queria prejudicar a força dos sindicatos. Então, Thelma, com relação a isso, só para fechar, depois o Jorge complementa aqui o que o Arnaldo Faria de Sá acaba de dizer. Aqueles direitos todos anteriores, o cara tem lá o fundo de garantia dele, tem lá os direitos que eram protegidos. Aí entrou a nova legislação trabalhista, ele é demitido agora em abril, e aí? Dispensado, não, aí ele vai receber a rescisão dele sobre a égide da nova lei, o que, no caso, ele tem 25 anos, ele vai receber tudo normalmente. Normalmente. Vai levantar o seu fundo de garantia, porque ele está sendo mandado embora. Ninguém vai tungar o direito dele. Não. Então, mas o que era muito bom era essa questão da assistência do sindicato. Imagina um funcionário da Tribuna lá com 30 anos na empresa, hoje é demitido e sem assistência nenhuma, como é que fica? Então, isso é muito prejudicial para o trabalhador. Diga, Jorge, a questão colocada pelo Arnaldo Faria de Sá. Então, o problema do trabalhador hoje, receber as verbas, ele está recebendo até que as verbas, na questão do fundo de garantia, desde que esteja depositado, né? Porque tem muitas empresas... tem esse problema, né? Se não depositou, continua a ilegalidade. Sim. A lei mudou, mas... Ele tem era empregado, funciona pela lei anterior. Isso. Né? O problema desse trabalhador vai ser a volta dele ao mercado de trabalho. Sim. Esse é o grande problema do trabalhador. O primeiro desemprego e a volta do trabalho, na maioria das vezes, ele vai voltar na condição de jornada intermitente. E hoje, com o prazo encerrando da MP, ele volta lá no risco de, se ele não for trabalhar no contrato emitente, ele tem que pagar uma multa ainda para a empresa de 50%. Então, quer dizer, ele vai fazer um acordo sem vergonha para voltar no mercado de trabalho, para ganhar muito abaixo do que ele ganha, e se ele faltar, ele vai pagar ainda 50% de multa após o encerramento aqui da medida provisória. E tem outra coisa que nós debatemos muito aqui, você falou bem, a questão do mercado de trabalho. Discutimos isso várias vezes aqui, a Thelma, o Jorge, enfim, e outras personalidades que participaram também desses programas, viu, deputado? Que o governo vendia uma ideia completamente mentirosa, falsa, né? Não, a partir do momento que essa nova medida, acabou o desemprego. Acabou o desemprego. Todo mundo vai ter emprego, vai ter muito investimento aqui no país, enfim, o primeiro semestre vai ser uma coisa espantosa e tal, no período eleitoral os deputados podem votar tranquilamente, enfim. Ou seja,
uma mentira deslavada. Nós tínhamos 14 milhões de desempregados, oficialmente hoje temos 13 milhões e não sei quanto, oficialmente, Na verdade, mais não sei quantos milhões de pessoas que não... Claro. Porque a pessoa que parou de procurar emprego Exatamente. nos últimos 60 dias, ela não está na lista. E ela continua desempregada. Claro. Entendeu? O cara que está fazendo bico é considerado fora da lista, mas continua fazendo bico porque não tem emprego. Não tem emprego, então, claro. o número de desempregados, eu ouso dizer aqui, desafio IBGE, o IPE, o Diaba 4 aí, é maior do que dos 20 milhões de trabalhadores desempregados. Também Mais do que disse 20 isso aqui milhões. 1000 vezes. Você tem razão. O informal está bem maior do que o E essa conversa mole acabou não se concretizando, né? Mas sabe o que aconteceu? Aprovaram a lei. O governo do Temer começou, votou a DRU, a desvinculação da revisão NEL, que tira 30% da Seguridade Social, e depois eles veem que a Previdência está quebrada. Aprovou a PEC do teto de gasto. Vocês vão ver o abacaxi, que é essa PEC do teto de gasto, agora, a partir de setembro, de agosto, setembro, vai faltar dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, para tudo nesse país. Vai ter um caos por causa da PEC do teto de gasto, mas o governo estava dono do jogo, fazia o que queria, o que bem entendia. Aprovou a DRU, aprovou a PEC do teto de gasto, ia aprovar a reforma da Previdência, mas aí eles tomaram uma traulitada, perderam o rumo. E aí, logicamente, a gente não vai dar moleza para eles, porque quando eles tinham o domínio absoluto, você lembra que esse que está lá com o secretário do Michel lá, o tal de presidente da comissão, lembra dele? Quer dizer, ele cantava de galo, fazia o que queria lá na comissão. Ele mandava e demandava. Troglodita de marca maior, tal de Marum. Marum. Hoje ministro, né? Esse cara, você me imagina. Ele primeiro mandato eu não tinha acordo nenhum, votar o texto do governo, que acabar com a aposentadoria rural, acabar com o benefício assistencial, acabar com a aposentadoria por tempo de comissão, trabalhar aposentadoria por idade, é só um tipo de aposentadoria, lá no fim da vida, se viva estivesse a pessoa, não podia acumular aposentadoria com pensão acima de 2 salários mínimos. Pô, meu, tanta sacanagem que não dava. É que eles eram tanto mal junto, que no fim votou contra eles. É por isso que essa frase que o Alan sempre me provoca. A praga de aposentado pega. E esse governo está praguejado mesmo. Fala, Aloysio, depois não. Só sobre essa questão da Previdência, o Carlos Marum presidia a comissão, e que era um troglodita, como falou o deputado, ele tinha certeza que ia passar. Não só ele, o grupo todo tinha certeza absoluta que isto ia passar. Arthur Maia, o relator. Arthur Maia, não. E daí foi levantado que um deles devia, acho que foi o Maia mesmo, né, que devia lá no posto de gasolina da família dele, devia para a Previdência. Como é que pode você estar defendendo um negócio, se deve para a Previdência, está dizendo que a Previdência está quebrada? É lógico que vai estar quebrada dessa forma. Então, nessa questão, eles estavam bem certos, né? Certeza que ia aprovar. Certeza absoluta. Como a reforma trabalhista? A reforma trabalhista já foi um trator que passou por cima, já veio já com aquilo lá para passar por cima mesmo. Agora, em relação à Previdência, eu me lembro daquela última comissão que nós discutimos lá, que estava debatendo isso aí, eu saí de lá realmente frustrado. Eu falei, isso aí vai passar, vai ser uma coisa para o trabalhador, para principalmente o pessoal pobre, LOAS, queriam tirar o LOAS, queriam tirar benefícios assistenciais. Eu só queria registrar que é importante a luta dos agentes penitenciários. Esses caras foram estoicos. Lutaram, invadiram a comissão, atropelaram todo mundo, os negros tremeram. Foi naquele dia, foi. Eles erraram? Erraram. Mas, meu amigo, o recado foi dado ali. Se eles não voltassem atrás, o que os agentes penitenciários fizeram, todos os outros acabariam fazendo. Os professores estavam marginalizados, os sócios educativos estavam abandonados, os guardas municipais estavam largados à própria sorte. Tudo isso ia acabar acontecendo. Então, na verdade, eles brincaram demais. Eles acharam que o poder é absoluto. Então, mas aí, deputado, nisso da invasão, houve sempre algum atraso. E isso foi o suficiente para que estourasse as denúncias. E agora estamos aí nessa Previdência. E vai ter outra denúncia agora. Contra o presidente? Vai ter outra. Quer dizer, não se sabe como é que vai acabar esse governo. Vamos ver como é que vai ser. A história do Porto aqui vai complicado. Você tem novas informações, não? A história o pessoal da Libra vai... Só para informar o senhor, hoje estava tendo uma mobilização dos trabalhores, 24 horas, pedindo reajuste. Essa lei dos portos aí... Enquanto a história está em cima da Rodrimar, é isso. A Libra é isso. A Libra vai ter Libra. A Libra tem uma dívida de 2 bilhões ou mais do que isso, né? A Libra e teve um contrato renovado. 2 bilhões de dívidas deve até não poder pagar mais e ainda renova o contrato.
Agora, bom, tem tanta coisa para E os gente trabalhadores com inúmeros problemas aí, sem pagamento de adicional de risco, que diz que é englobado em taxa de salários, com acordos efetuados entre os operadores e sindicatos, que muitas vezes questão é muito da estiva, ruim, né? A estiva está muito complicada a prejudicial. coisa, né? Todos os sindicatos do Porto hoje, a estiva, a capatazia, inúmeros sindicatos, estão sempre brigando aí com operadores justamente por essas questões, porque eles vêm, atropelam o trabalhador, querem pagar o que quiserem e querem tirar principalmente os avulsos para colocar os contratados, pagar salário menor e tirar os avulsos que tem Fazer os avulsos deles, né? fazer os avulsos deles, é verdade. Você acha que isso vai, ainda antes do primeiro semestre, a Procuradora-Geral da República, aliás, a Procuradora-Geral da República foi indicada, né? Foi nomeada pelo Temer como segunda colocada, né, na votação. Ela não era a candidata preferida do ex-procurador Rodrigo Janot, né? A impressão que passava para a gente é que o Michel Temer estava fazendo uma escolha ali que mais próxima a ele, enfim, mas está levando cacete de todo lado, né? É que a coisa, quando é tão evidente, não tem como esconder. Né? Ela não vai rasgar a carreira dela. A questão do Porto é complicada. Lamentavelmente, isso vai acabar redundando na próxima denúncia. Eu acredito que ainda até o final do primeiro semestre vai acabar acontecendo. Mas aí tem tempo de se aprofundar nisso, fazer a votação, porque esse processo é meio demorado, né? Na verdade, vai demorar um pouquinho esse processo, ele só vai ser Período votado, eleitoral. só vai ser votado já perto das eleições, entendeu? Mas a situação do Michel é complicada. Mas, na verdade, ele ainda vai ter uma forcinha, porque é maioria simples, não é maioria constitucional. Se fosse maioria constitucional, chega, ceifa. Mas como é maioria simples, o governo ainda vai conseguir... Ainda vai fazer umas maldades ainda. Umas maldadezinhas. Diga, Jorge, as reclamações aí do pessoal dos gráficos. O problema não é só dos gráficos, não, né? Digo, o problema, sindicato em geral, né? O problema é do sindicato em geral, né? A medida, a reforma trabalhista, ela veio embutida também como reforma sindical, né? Ela acabou com Desmonta, né? Desmontou a estrutura sindical. E é bom o trabalhador, o eleitor, a população de modo em geral, prestar bem atenção, né, nessa propaganda que foi feita, né? Fizeram uma propaganda maciça, aquele jargão... É só o desmonte do sindicato, desculpa te interromper, o desmonte também da Justiça do Trabalho, né? sim, verdade. Sim, vai chegar lá, Olha, né? mas na verdade, se você Vai voltar chegar um pouquinho atrás, e o Jorge está aqui, ele vai lembrar de uma coisa importante, isso começa no governo FHC. Volta um pouquinho para trás. Quando acabou o vogal da Justiça do Trabalho, Sim. que tinha lá o representante do trabalhador e o representante da empresa. A pretexto de modernizar, eles acabaram, e a própria Justiça tem culpa disso do trabalho, porque elas entraram nessa onda, elas quiseram acabar com o vogal. Porque você é advogado, você sabe disso. Se os dois vogais se juntassem, eles derrotavam o juiz. Na votação da junta, entendeu? Hoje é vara, mas aquela era a junta de conciliação e julgamento. Então, os dois vogais se votassem junto, derrotavam o juiz. A força que eles tinham. Mas, na verdade, não perceberam o tamanho da coisa. E começa o desmonte aí. Fernando Henrique Cardoso, em 97, quando ele acaba com o vogal, ele começa a tratar o fim da Justiça do Trabalho. E nós temos que denunciar isso, as pessoas se esquecem. Está lá para trás, não seria. Mas o começo do fim não é agora, não. O começo veio lá atrás, com o Fernando Henrique Cardoso, quando acaba com os vogais na Justiça do Trabalho. Agora fica essa situação de dificuldade aí para os sindicatos e para o trabalhador de maneira geral, não é, Chicão? Pois não. Com uma canetada, eu acho que o governo liquidou com o trabalhador, com os sindicatos e com a própria CLT. Né? A CLT foi jogada, plástica rasgada e jogada no lixo. Agora pergunta, Arnaldo, tem possibilidade de se discutir para se criar uma nova CLT? Eu acho muito difícil, Aloysio. Eu acho que a gente tem que brigar para que o governo não reedite a medida provisória, que não pode mais reeditar. Mas como era do ano passado, o governo pode fazer alguma modificaçãozinha, fazer que é uma MP nova, entendeu? Nós temos que fazer um projeto de lei. Porque no projeto de lei dá para fazer o que você está falando. Você colocar várias emendas de interesse da relação do mercado de trabalho, relação do mercado de trabalho, não é interesse do trabalhador, não. Da relação do mercado de trabalho. Até porque o patrão que está todo contente que está acontecendo, diz uma coisa para ele, sem o peão, sem o trabalhador, tua empresa não vai para frente não, meu amigo. Você precisa do peão, você precisa do trabalhador. Então você não pode achar que a máquina substitui tudo. Até para poder ligar a máquina tem que ter o peão, tem que ter um trabalhador ali.
Então, na verdade, no seu caso, pior ainda, porque esse negócio da internet que afetou o setor gráfico como uma coisa absurda, né, meu amigo? Eu fico chocado quando vou na banca de jornal logo cedo e vejo o jornaleiro pegar lá 5 edições da Folha, 5 do Estadão. Porra, esse coitado, esse cara da banca, era 30 jornais, 50 jornais, 40 jornais por dia, tá diminuindo cada vez mais. Por quê? Porque a internet já substitui a notícia do dia seguinte, do próprio dia, através da internet, e você está matando o jornal gráfico, o jornal impresso, a própria revista. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso também e lembrar o que fez o Facebook agora, né? Lá nos Estados Unidos, vocês viram, usaram o interesse, os dados de todo mundo, fizeram gato e sapato do direito das pessoas, e na verdade nós temos que lembrar, as coisas antigas não são tão elas desprezíveis quanto pensam, não. Fake news não é só o Trump, não. Tem muito trampinho por aí. E ontem nós fizemos um programa aqui sobre criptomoedas, moedas virtuais, essa coisa toda, os bitcoins, enfim, né? E, olha, sinceramente, a grande maioria das pessoas não faz ideia do que acontece hoje nesse mundo virtual. Mas é diferente, não é? Sim, mas você não, para a pessoa entender, a história da pirâmide, o cara pensava que estava ganhando alguma coisa. Sempre ficava perdendo. Vai acontecer isso com a moeda virtual. Pode ser, mas ele explicou ontem aqui que não há essa relação com a pirâmide, enfim, é algo diferente, enfim. Não, que eu só para explicar o dinheiro, nosso, por exemplo, né, o dinheiro físico, né, nota, essa coisa está sumindo, né? E daqui a pouco nem o dinheiro de plástico, que é o cartãozinho que a gente usa, né, vai existir mais. E daqui a pouco nem o banco vai existir mais, né, de acordo com a explicação bem demorada, bem didática que foi dada aqui pelo nosso convidado de hoje. Vamos para o intervalo, voltamos já na sequência do ponto de vista. Em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Santa Cecília TV no canal 52.1 HD. Se você ainda está com dificuldade de sintonizar a Santa Cecília TV em alta definição pelo sinal digital, você precisa escanear os canais da sua TV através da autoprogramação no seu controle remoto. É bem simples e você sintoniza os nossos programas com qualidade digital, de imagem e som, sem pagar nada por isso. Santa Cecília TV 52.1. Escaneie e sintonize a maior programação regional da sua TV em alta definição. Nesta sexta, 8 da noite, no estádio Eurico Mursa. Semifinal emocionante, Portuguesa Santista e Barretos. A Briosa vai mostrar toda a sua garra na busca pela vaga na final do Campeonato Paulista 2018. Vamos lotar o Eurico Mursa e torcer pela Portuguesa Santista. Jogo com transmissão pela Santa Cecília TV, ao vivo e com exclusividade. Apoio, Universidade Santa Cecília. Marquinhos, servindo melhor, prolongamos uma tradição. Mita Alimentos, leve momentos deliciosos para sua casa. Engetepa, mais de 40 anos de tradição. E Pepino Esportes. Muito bem, sequência aqui do ponto de vista, é o terceiro e último bloco desta sexta-feira. Aqui com a Thelma Rodrigues, advogada trabalhista, o nosso deputado federal Arnaldo Faria de Sá, agora no Progressistas, né? Mudou o nome, Deixa eu explicar para você porque, aproveitar o telespectador. Eu ia perguntar exatamente o que aconteceu. Brigou com o Roberto Jefferson? Eles queriam me expulsar porque eu não vou ter a reforma trabalhista e não vou ter a reforma da Previdência. Falei, pô, eu tenho 8 mandatos. Desde a Constituinte, sempre no PTB, o trabalhador e o segurado da Previdência. Eu não posso agora querer mudar. Não, o partido fechou questão. Fecha a questão com quem vocês quiserem fechar. Fecha a questão com o trabalhador e com o segurado. Eu não mudo a posição. E aí eles começaram um processo de complicação da minha reeleição. Hoje agora só vai ter recurso do fundo partidário. Já disseram que não ia ter recurso do fundo partidário, porque além de votar essas daí, eu votei também pela abertura de processo do Temer também, as duas.
e não ia ter tempo de televisão. Falei, amigo, eu vou sair daqui, não vou ficar esperando ser enforcado, não. Então saí fora, e essa foi a razão de eu ter todo o partido, com o compromisso de eu manter a minha posição de defesa do trabalhador. Acabou, é só isso. Antes de eu ser deputado, quando eu era comentarista da TV Record, eu já tinha essa postura de defesa do trabalhador, defesa da Previdência Social. Eu não quero mudar nunca, não vou mudar. Eu quero poder andar na rua como eu ando, meu amigo, sozinho, sem segurança, sem nada, só com Deus. Agora, tem uns caras aí, meu, que não pode viajar, não pode parar em restaurante, é escorraçado daqui, é escorraçado dali, e tem uns que nem na praia pode andar. Nem correr. Bom, Verdade. Você tá rindo? Porque realmente, né? Nem correr. E manifestação na porta também, né? Nem avião, eu sou você contra, esqueceu do avião, né? sou contra. Esses aéreos está Acho que complicadíssimo. manifestação na casa de deputado, essa coisa toda, daí eu sou contra, acho que tem que... Não surte efeito também, nenhum, né? Porque o deputado não está lá, ele fica fora, recebendo as imagens, dando risada, é uma piada. Ô, Arnaldo Faria de Sá, eu tenho certeza que o Jorge gostaria, né? O Chicão e a Thelma na área trabalhista, né? O Jorge na área sindical, enfim, o Chicão como jornalista também, como eu, enfim, gostaríamos de questionar que os candidatos à presidência da República parassem um pouco com esse tiroteio constante, aí, enfim, né? E pudessem expor, né, às pessoas aquilo que eles já fizeram na vida, como deputados, como ex-governadores, como prefeitos, essa coisa toda, e o que eles pensam, né, de um projeto para o país, né? Se o cidadão concorda com essa reforma, se pretende mexer nisso que está aí, na questão trabalhista, na questão da Previdência, se vai ter que ser vai querer aprovar, se tomar posse, enfim, a área sindical, como é que fica, é assim que vai continuar, não tem mais jeito, vamos para cima, ou não, vamos mudar, vamos fazer de uma outra forma, enfim. Porque no Brasil, nos últimos tempos, a gente só discute questões judiciais. É verdade, Boturão, o que acontece é o seguinte, o país passou por uma crise muito grande, da corrupção da Petrobras, da Eletrobras, até hoje está preso o Almirante, a pessoa nem lembra disso, né? Da Eletrobras, do Quebras, dos fundos de pensão. E quando eu falava do fundo de pensão na da reforma do Brasil, eu estava exagerando. Vocês viram a semana passada aí, quantos caras foram em cana por causa dos fundos de pensão. O BNDES é uma vergonha. A hora que você não escândalo do BNDES é uma vergonha. Então, corrupção campeou demais nesse país. E aí tem um que tapa o buraco aqui, esconde ali, tapa esse aqui, tapa aquele lá, mas muita coisa, vai ter que destampar a fossa, não tem conversa. E todos que são candidatos não sabem o que fazer, estão tudo perdido, entendeu? O único que está conseguindo fazer uma coisa, captando a insatisfação popular é o Bolsonaro. Então ele está caminhando, mas na hora do vamos ver, vai faltar para ele estrutura e equipe. Ele não vai ter uma equipe para poder fazer essa conjugação, isso eu já falei para ele, portanto, não é segredo. E ele também não tem tempo de televisão, e televisão é fundamental, não adianta. Esse espaço que a pessoa pode ter dessa telinha é fundamental. É bem nas redes sociais, né? Ele opera bem em redes sociais, mas acho que não é suficiente. Não é tudo. A rede social não resolve. O tradicional... Ajuda bem hoje em dia. Ajuda, mas o tradicional ainda resolve. Quem não tiver tempo de televisão vai morrer na praia. Não tem a menor dúvida disso. E certamente aqueles candidatos tradicionais ainda não conseguiram empolgar. O Alckmin, que deixou o governo, está começando a querer fazer a campanha, vem dessa coisa do Aécio, já atrapalha a vida dele. O Joaquim Barbosa, que deve ser uma novidade, pode ser uma novidade na eleição, não sei na prática o resultado, certamente tem muitas dúvidas em relação ao exercício dele, mas os governadores do PSB já não querem o Joaquim Barbosa, porque atrapalha suas eleições regionais. E aí você vai lembrar aquela eleição de 89. Você vai ter 20 e tantos candidatos com 89, com agravante. Esta eleição é diferente daquela, porque aquela é só de presidente. Esta é uma eleição casada, tem presidente, tem senador, tem governador, tem deputado federal, deputado estadual, é uma confusão só. Então, na verdade, eu acho que o país está muito atrapalhado, e a gente tem que pensar em alguma coisa. O governo não tem condição de ter um candidato. Primeiro, o Michel Sassanhou já quebrou a cara. O Meirelles não tem jeito para coisa, né? Ele é banqueiro, meu amigo, para. Ele era presidente. Paraquedista, né? Politicamente ele é o paraquedista. Acho que as pessoas se esquecem, mas eu não esqueço, não. Presidente do Banco Original, que é da JBS.
Lembra disso? A pessoa, ninguém está falando. Pô, eu não sei, os caras parecem que não sabem pesquisar e ver o que está acontecendo. E aí você tem um monte de candidato nanico que não vai a lugar nenhum, mas vai arrumar uma confusão geral. E, na verdade, nós estamos precisando de alguém que possa mostrar isso que você falou, o que quer para o país a partir do ano que vem. Porque o país hoje só não está numa crise pior do que deveria estar por causa do agronegócio. O Brasil, na produção agrícola, tem sido efetivo, eficaz e competente. Então, e ainda bem que o Brairo Maggi deixou de ser candidato e continua no Ministério da Agricultura, por exemplo, do frango na Europa, que é feio, entendeu? Da carne lá no Oriente Médio, da carne nos Estados Unidos, a questão do aço nos Estados Unidos também. E tudo isso acaba implicando nessa... O Brasil está começando a pôr a cabeça para fora, toma uma porrada. Está começando a se acertar, toma uma badalada. Então, na verdade, nós precisamos de alguém que tenha norte, alguém que tenha discernimento. E outra, ninguém vai governar sozinho, não. Ninguém vai governar sozinho. Quer dizer, você pode ter uma maioria para se defender das porradas, mas você precisa de uma maioria para poder governar. E a governabilidade está em risco, porque essa PEC do teto de gastos vai complicar esse país tremendamente e ninguém está se dando conta disso. E os tais economistas aí da grande mídia não estão lembrando disso. Ou não estão lembrando porque não querem, ou não querem lembrar. A maioria elogia. Porque defenderam. A maioria elogia, defende. Porque defenderam. Mas defenderam uma bananosa sem precedentes. Isso vai fazer conta, né? Arnaldo, hoje a gente já está aí, né, escancarado que teremos aí mais de 20 candidatos à presidência do Brasil. O que você acha? Vai haver uma divisão enorme de votos? E lá no segundo turno, na hora de fazer uma composição, uma coligação, não corremos o risco, a população brasileira não corre o risco de ficar os mesmos que aí estão hoje? Infelizmente corre esse risco, você tem outra razão, porque hoje, pelo quadro que está aí, eu não sei quem vai para o segundo turno, mas sei que o Jair Bolsonaro será o terceiro colocado. E o terceiro vai mandar na eleição. E o terceiro, se pender para o primeiro, define a eleição, se pender para o segundo, também define a eleição. Então, hoje o quadro é preocupante, você pode lembrar daquela história que é triste, mas infelizmente mudam as moscas, mas o doce é o mesmo. Você acha que o Bolsonaro vai ser o terceiro colocado? Terceiro, com poder de influência no segundo turno. Eu já acho que o Bolsonaro não vai emplacar. Eu acho que o Bolsonaro está sendo usado aí pela mídia, enquanto há um desfecho do caso Lula aí. Depois a própria mídia, eu acho que acaba de... O caso do Lula já está definido. não, mas da questão do Moro, na questão da condenação, por ser uma condenação colegiada, ele já não vai ter condição de concorrer. Esse é o grande problema. Não, tudo bem, mas a partir que definiu, para mim, o Bolsonaro hoje ele está sendo ainda usado por algum interesse da mídia. Creio que a própria mídia irá queimá-lo ele no decorrer Ele não vai ter tempo, Jorge. Aquilo que o Arnaldo falou aqui... que o Boturão falou. É verdade. Questão de tempo e questão de equipe. É isso que acabaram trabalhando já aí. A grande mídia hoje já não aposta dele, não. A grande mídia hoje já coloca ele de uma maneira ridicularizada. Isso. Agora, quem obtiver nessa faixa de 15%, 18%, 20% está no segundo turno. Com esses números de candidatos. O cara que atingir 20% está no segundo turno. Está no segundo turno. Agora, por isso que o PT pode estar no segundo turno. O maior número de votos, eu posso afirmar para vocês hoje, o maior número de votos da eleição presidencial será em branco e nulos. Você acha? Não tenho dúvida. No primeiro turno? O maior número de votos não será para nenhum candidato, será para brancos e nulos. Porque há um hiato gigantesco aí. Uma insatisfação muito grande, uma decepção maior ainda, entendeu? Uma falta de expectativa e de perspectiva muito grande. Um tem cara de padre, mas não sabe nem rezar. O outro é o diabo, mas não conhece o inferno. Entendeu? Então, um é santo, mas nunca fez um milagre, entendeu? Então, não sei, não dá. O negócio é preocupante. Desculpa lá a franqueza e a liberdade. Até porque eu estou no meio daquela zona. Eu conheço aquilo lá, meu amigo. Há muito tempo, né? Diga, Chicão. De vez em quando visita. Sim, eu tenho feito essas visitas aí, mas vou te dizer, viu? É sempre bom, né? Como deputado Arnaldo Faria de Sá, que está lá dentro, conhece bem os bastidores, conhece tudo aquilo lá, orientar bem o telespectador para saber como é que está a situação, né? Porque a gente sempre fala, né, como é que está lá, mas
não sabe bem lá dentro dos bastidores, porque o Arnaldo vive aquele lá diuturnamente, ele está em reuniões de comissão, está em reuniões com governo, sem governo, né, com todos os lados dessa questão. Então conhece tanto o lado do mal quanto o lado do bem. Conhece Satanás e conhece o lado de Deus. Então eu acho, Arnaldo, que por isso esse programa de hoje está sendo bastante esclarecedor e eu acho que... Você lembra como que o Maceió chamava o Michel Temer lá atrás? Mordomo de filme de terror. Lembra? Ele é uma figura sinistra mesmo, né, o Michel Temer, né? Eu acho então que só para concluir, que esse governo, vamos ver, né? Como se fosse um livro, vamos ver o pós-fácil disso, né? Vai acabar o livro. Você de pós-fácil. Pós-fácil. Vamos ver o que vai acontecer nisso aí. Agora é complicado, você tá lá e você fala o que eu falo, eu sei. Se eu precisar de alguma coisa do Temer, do Rodrigo Maia e companhia, eu tô danado, entendeu? Mas como eu preciso de nada deles, eu posso continuar sendo o que eu sou, e porrada à vontade deles, e como eu digo, praga de aposentado pega. Agora, a questão do Lula, né, parou o país, né, para acompanhar o desfecho, a prisão do ex-presidente, os advogados, enfim, e os operadores de direito que nós trouxemos aqui no programa, muitos deles explicaram que não dá para ficar se pegando só na questão de prisão política, nada disso, um julgamento técnico, enfim, mas que a prisão, na verdade, não deveria ter acontecido da maneira que aconteceu por causa do tal do transitado em julgado que rasga a Constituição. Gastone Rigg participou do programa aqui com a gente, constituinte, né? Foi comigo. Importante, com você também foi, né? E deixou claro também da mesma forma. Mas o Gastone deixou uma abertura para a situação que nós estamos vivendo hoje, tá certo? Crimes e mais crimes, uma roubalheira desenfreada que está sendo jogada aí na cara da sociedade e é preciso tomar uma posição. Mas se você seguir a Constituição literalmente, né, você só pode prender, num caso desses, após o STF, né, o Arnaldo. Mas e agora, como é que essa coisa fica lá no Congo? O pessoal está atemorizado, o pessoal está com medo lá, como é que é isso? Na verdade, as pessoas estão todas indiferentes ao problema. Parece que eles, não é com eles. Não são parte do problema. Eles são o problema, entendeu? E eles falam, não, o problema é do governo, o problema é do governo, não é nosso, do Congresso Nacional, é do Judiciário também. O Judiciário tem muito de culpa de tudo que está acontecendo também. Mas dá uma de vestal, não tem nada com eles, entendeu? Quer dizer, aquela venda é só a representação da justiça. O magistrado não tem que usar essa venda não, entendeu? Esse problema na área trabalhista que a Tama colocou, entendeu? É extremamente preocupante, que o Jorge falou também. Não pode manter indiferença. Na verdade, Sua Excelência, o magistrado, a magistrada, também tem que vir para resolver o problema. Não adianta só pôr fogo na situação que já está bem ardida por aí. Agora, fala-se muito na questão da condenação que está sendo discutido, a OAB entrou com ação direta de constitucionalidade, que ela defende que tem que ser... Mas o que eu também penso, doutor Arnaldo, é que se o judiciário cumprir a parte dele, que são julgar num tempo razoável, todas essas discussões elas iam cair por terra. Por quê? Porque foram julgados todos os recursos, acabou. Agora, o que hoje acontece é processo que até que está para prescrever, né? Como no caso esqueci o nome dele agora, que estava quase 3 meses, aí o ministro foi lá e julgou, senão ia prescrever. Não foi do Maluf, foi... Luiz Estevam. 3 meses, se ele não... ia prescrever. Então, quer dizer, aí realmente, agora, Ele já está em cana, o Estevam já está em cana. Tá, mas porque foi observado essa situação dele. Mas eu defendo... Ele já está por uma outra condenação. Essa que ele está falando é uma nova condenação que agrava a condição penal dele. Mas assim, eu defendo que tem que ter todos os recursos, sim, como cidadão. Hoje foi com esse, foi com ele. Né? E nós temos que usar todos os recursos cabíveis numa condenação. Como advogado, eu tenho que defender essa posição. Agora, como cidadã, nós percebemos que se o judiciário cumprir os prazos razoáveis, mesmo no seu trabalho, doutor Arnaldo, são processos que duram 10 anos para ele receber uma verba trabalhista. Então, quer dizer, isso é complicado também. Você sabe quem são os maiores reclamados no Tribunal Superior do Trabalho? Os bancos. E eles financiam as campanhas de todo mundo lá, né? Os bancos. Agora, tem ação de banco lá no TST, é incrível, é absurdo.
Uma nova Assembleia Constituinte, que muita gente disse que seria a única forma de fazer essa alteração, enfim, porque, afinal de contas, transitado e julgado é cláusula pétrea, enfim. Você tem razão, Possível? eu acho que a gente vai ter que pensar nessa possibilidade. Não dá mais para essa eleição, porque já está prazos já definidos em andamento, já terminou o prazo de filiação partidária, que foi agora em abril, no início desse mês, então você não tem mais... Mas eu acho que a gente vai ter que chegar nessa condição de uma constituinte exclusiva. Quer dizer, os deputados que forem reeleitos até podem ser deputados, entendeu? Mas para a constituinte é uma constituinte exclusiva. Então, aqueles que forem eleitos só para esse fim da constituinte exclusiva, eu acho que é a saída do país. É a ruptura do ruim para a tentativa da busca de um melhor. Arnaldo Faria de Sá, deputado federal, obrigado por estar conosco. Espero que volte em outras oportunidades para a gente debater aí o país, tá bom? Obrigado. Chicão, valeu mais uma vez, hein? Valeu, até uma próxima. E na próxima sexta-feira, não se esqueça que nós estaremos em Porto Alegre recebendo muito bem lembrado, o Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo com o livro Reportagem sobre o navio prisão Raul Soares. Muito parabéns, bem. A Thelma estará lá representando toda a equipe do Ponto de Vista. Eu queria destacar aqui o brechó beneficente da APAEA, é isso? APAEA, é isso? Dos autistas de Santos, é isso, meu caro Jorge? Sociedade de Melhoramentos, Sociedade de Melhor. Na Encruzilhada, é isso? Melhoramentos na Encruzilhada. Melhoramentos, você Dia 25, às 14 horas, vai ter um bazar beneficente que vamos arrecadar lá em prol das crianças autistas aqui da Baixada Santista. Das 2 às 5 da tarde, isso. É isso, né? Isso. Muito bem. Praça Padre Champanhar, número 1, na Encruzilhada, aqui em Santos. Fica Thelma, atrás obrigado. da gota de leite ali. Valeu, obrigado, Jorge. Parabéns pelo trabalho também. Obrigado, Thelma. Muito Até a próxima com a gente. Aqui. Foi bom hoje, hein? Foi muito bom. Doutor Arnaldo, um prazer imenso estar com os senhores dessa mesa. Se quiser, me chama de novo. Jorge, retornando. E também reiterar aí o pedido do Jorge, que esse trabalho é muito importante. Ele sempre comenta comigo, que às vezes a gente está nessa correria do dia a dia aí dos autistas, essa briga, né, Jorge? Principalmente para a questão aí de conseguir auxílios, bom, enfim. Querem cortar o lousa, vários autistas, absurdo. Cortar o lousa, era a proposta, né, Dudu? Mas isso não vai acontecer. Obrigado a você que acompanha sempre a gente aqui, de segunda a sexta. Estamos juntos, 1h30 da tarde, reprise do Ponto de Vista, às 8 da noite. Obrigado.